Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho deste 29º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje está presente em São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Queridos irmãos, queremos iniciar esta reflexão com uma pergunta. Se Jesus batesse na minha porta agora, neste exato momento, que fé ele encontraria em mim? O Evangelho de hoje segue nos falando sobre a fé, como aconteceu nos domingos precedentes. Este é um tema muito caro a Jesus e muito importante para a nossa vida de discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não quer que nenhum dos seus pereça por falta de fé, ou por não entender a fé e não bem viver esta preciosidade, este tesouro que Deus derramou e nos deu para o nosso coração. O evangelista São Lucas já nos apresenta na primeira linha do evangelho de hoje o propósito do seu escrito. Está muito claro. Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Nós não precisaríamos fazer uma grande reflexão sobre isso, porque aqui já está bastante claro o propósito e o sentido da parábola de Jesus Cristo, a parábola que o Senhor vai contar logo depois desta introdução de São Lucas. No entanto, nós queremos fazer uma brevíssima reflexão para fazer um balanço, fazer uma análise, um exame da nossa vida de fé. Em primeiro lugar, queridos irmãos, lembremos algo muito importante. O Evangelho de São Lucas foi escrito enquanto os cristãos eram perseguidos. Foi escrito no tempo em que a igreja estava debaixo de perseguição. E o povo de Deus buscava aumentar a sua fé, buscava motivos para não deixar a fé morrer, buscava lembrar-se do essencial para que a fé não se perdesse. E então eles buscavam com insistência a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, era uma promessa do Senhor de fato, é uma promessa de Jesus voltar uma segunda vez. Agora, eles esperavam que a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, se desse logo, instantaneamente, naqueles tempos, justamente porque eles acreditavam Jesus voltando vingaria todo aquele sofrimento e poria fim a todo aquele sofrimento. A volta de Jesus, então, naquele tempo parece que já está demorando. E Lucas escreveu o seu evangelho por volta dos anos 70, 80 depois de Cristo. Parece que Jesus está demorando e os discípulos começam então a vacilar, começam a achar difícil ficar de pé e perseverar. E é preciso mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Nossa vida, muitas e muitas vezes, acontece a mesma coisa. E essa palavra foi escrita para animar aquele povo, para entusiasmar, encher de Deus aquele povo, mas também foi escrita para nós, para mim e para você. Portanto, o Evangelho de hoje fala sobre duas coisas. O Evangelho de hoje fala sobre oração e fé, e o Evangelho de hoje também fala sobre o caráter de Deus. Fala de quem é Deus, porque no Evangelho, por duas vezes, Jesus vai dizer: O meu Pai fará justiça, o Pai faz justiça. Mas vamos nos perguntar, em primeiro lugar, o que é a oração. Ora, falamos tanto que o Evangelho de hoje nos fala sobre oração, e
fala da necessidade de rezar sempre. O que é a oração? A oração muitas vezes é mal entendida por nós católicos. A oração é uma contínua comunhão com Deus. Muito antes de ser uma grande petição, muito antes de ser um motivo para implorar coisas, a oração é uma comunhão, é um entrar em comunhão com aquele que é o todo, o absoluto, é entrar em comunhão com aquele que é o autor da vida e de quem depende a minha vida, minha história, minha salvação. Ele nos abre o coração, para que através da oração, a oração molde o nosso coração, para que o nosso coração se pareça com o desejo original de Deus. Percebamos o poder da oração. A oração é como que uma forma que vai nos ajudando a ter o coração modelado ao coração que Deus desejou por nós, para nós, desde a nossa criação. A oração, queridos irmãos, é buscar colocar, é tentar colocar o nosso coração no coração de Deus. É buscar colocar o nosso coração dentro do coração de Deus, para que eu viva a vontade de Deus. Este é um ponto importante. Tantas e tantas vezes nós acreditamos que a oração é uma força para que Deus faça a minha vontade, quando na verdade a oração é um colocar-se no coração de Deus para vivenciar, experimentar a vontade de Deus. E aí sim ter paz, e aí sim ter graça, e aí sim ter a justiça que nos foi prometida por Jesus Cristo no Evangelho de hoje, a justiça que Deus há de fazer e que Deus há de nos dar. Portanto, queridos irmãos, temos que também nos perguntar: será que nós estamos vivendo uma oração egoísta, que está buscando apenas pedir? Ou será que nós estamos entendendo que a oração é comunhão, unidade, é vínculo, a oração é combustível de vida e de vida eterna? Eu entendo muito bem que nós temos a tentação, o desejo e nós muitas vezes pensamos assim, né? Não deveria Deus, então, atender todo mundo instantaneamente? Se Deus é bom, Ele não devia atender de imediato as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos rogos? Mas a questão é simples. Na verdade, não é simples, mas para nós entendermos de forma mais tranquila e eficaz. Deus nunca prometeu que nos atenderia conforme a nossa vontade no nosso tempo. Mas no Evangelho de hoje, é claro, ele nos promete que faria e fará justiça. Ou seja, tantas e tantas vezes nós queremos a nossa vontade e não a justiça de Deus. Mas Deus está dizendo, Jesus hoje nos diz, não é a nossa vontade, mas a justiça de Deus. Existe uma colocação de um teólogo muito importante. Deus sempre concede. Isso é fato. No entanto, não nossos pedidos como são, mas os nossos pedidos conforme a sua promessa. Deus nos concede a sua promessa e os nossos pedidos conforme essa promessa. Agora, imaginemos o caos que se instalaria, o caos que aconteceria se Deus automática e instantaneamente realizasse e respondesse cada oração tal como se pediu a ele. Seria um Deus máquina de realizar desejos e não mais um Deus verdadeiro. Seria um mágico, seria um feiticeiro, seria qualquer coisa menos Deus, porque ao fazer isso, Deus estaria dizendo sim também para pedidos maus, pedidos que buscam o mal, pedidos que farão o mal. E Deus não pode fazer o mal, Deus não faz o mal, Deus não se contradiz. Um Deus que se ama jamais, um Deus que ama jamais poderia conceder poderes ilimitados para os seus. Deus concede conforme sua benevolência, conforme sua vontade, conforme a sua divina sabedoria, conforme a sua justiça, sabendo sempre o que é melhor para nós, quando é melhor para nós, conforme a nossa capacidade de viver este bem que pedimos. No Evangelho, queridos irmãos, nós precisamos ver os dois modelos de oração. Existe o modelo do juiz. Vemos duas figuras que nos ajudam a entender o modelo de oração diferente um do outro. O modelo do juiz, o juiz que não teme a Deus, que não teme o próximo, que não ama o próximo, é um juiz sem coração, é um homem de coração de pedra. Um homem sem coração, sem amor, no final das contas, é um homem egoísta, orgulhoso, é um homem mau. Ele é o sinal do poder
e da maldade. Por outro lado, nós temos a viúva que é uma das classes de vulneráveis de Israel. Viúva, estrangeiro, órfão. A viúva é sinal da vulnerabilidade, da incapacidade, mas é também preferida de Deus. Faz parte dos preferidos de Deus. O juiz nos ensina uma oração egoísta. É a oração que agrada ao diabo, porque o juiz pensou apenas em si mesmo. E no fim das contas, esta oração que o juiz faz é uma oração de si para consigo mesmo, voltada para si mesmo. É a oração do conforto, da comodidade, é a oração do não amor. É a oração que pensa somente em si e quer tudo para si e não pensa no outro, na necessidade do outro. Será que às vezes não somos tentados a viver esta oração? A oração do juiz? A oração que me leva somente para mim mesmo? A oração que pensa somente nos meus prazeres e desejos instantâneos? Ou então nós temos a oração desta mulher? É uma boa oportunidade para nós nos perguntarmos: será que rezar na nossa vida tem sido algo verdadeiro, puro de coração, como foi os gritos dessa mulher? Ou será que rezar está sendo algo automático que eu tenho que fazer por uma simples obrigação, uma mera obrigação, por algo que, se eu não fizer, Deus vai me castigar ou vou ficar com peso na consciência? Para o egoísta, rezar torna-se inútil. Mas para quem entende o amor de Deus, para quem precisa do amor de Deus e busca o amor de Deus, rezar torna-se um brado. Então, diante do homem injusto, do homem mau, do homem fechado, a mulher grita, ela reza, ela insiste. Esta é a oração da mulher, a oração insistente. O grito da mulher viúva é uma oração. E essa oração nos ensina que a oração verdadeira é um grande não ao comodismo. É um sim à busca de Deus, ao caminhar. Sim a buscar a vontade de Deus e aí sim a nossa paz. Rezar é o primeiro grito, é um novo grito, o primeiro grito de uma nova história. Será que estamos então rezando de verdade? E voltamos àquela primeira pergunta do início dessa reflexão. Se Jesus batesse hoje em minha porta, que fé ele encontraria? A fé robustecida por uma oração de verdade ou a fé performática? Uma fé simulacro? Uma fé fria? Uma fé para inglês ver? Queridos irmãos, por fim, uma vez alguém me perguntou: Padre, por que devo rezar? E a resposta nós encontramos nos santos, nos místicos. A resposta é: por que temos que respirar para viver? Pois é, a mesma coisa a oração. Temos que rezar para viver. Como dizia Romano Guardini, e esta colocação é essencial: rezo porque vivo e vivo porque rezo. Não vamos desistir. Continuemos a rezar, perseverantes, e aí cada vez mais. Oração é comunhão, é reconectar, é reencontrar, é dar-se ao amado e receber o amor do amado. Podemos ousar e dizer que a oração é como um beijo entre duas pessoas que se amam. A oração é o nosso beijo em Deus, o Deus que nos ama infinitamente. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.